Teresa e Josué perceberam que tinham uma joia rara em suas mãos. Desde que era muito novo, o único filho desse casal humilde já mostrava que tinha um grande futuro pela frente. Márcio aprendeu a ler sozinho, antes mesmo de ir para a escola do seu bairro. Uma escola pública, que passava mais tempo em greve do que funcionando. Mas o menino adorava estudar, e sem ninguém precisar mandar, ele mesmo abria os livros e só fechava quando terminava de aprender tudo o que tinha para aprender. Um dia, Teresa e Josué foram chamados para uma conversa com o professor de Márcio. Essa era a primeira vez que eles eram chamados para esse tipo de reunião, e eles começaram a se preocupar. Josué falou: Eu sabia que esse dia poderia chegar. O Márcio é um menino bom, mas ele não tem a malícia de quem cresceu na rua. Ele deve ter entrado de gaiato em alguma besteira desses meninos encrenqueiros do bairro. Teresa seguiu com as esperanças. Vamos esperar para ver. Eu não quero pensar nada negativo, que isso atrai isso pra gente e pro nosso filho, Josué. Teresa estava certa, mas Josué também não estava muito longe da verdade. O professor do menino avisou: O Márcio não tem muitos amigos aqui. Ele é muito interessado nos estudos, ao contrário dos outros alunos da região, infelizmente. Mas não é só isso não, o Márcio tem um nível de estudo muito superior. Para ele estar no mesmo patamar dos outros alunos nessa escola, ele teria que pular 3 séries. Mas eu dou aula em uma outra escola, uma escola de elite. Nessa escola ele teria um ambiente muito melhor para se desenvolver como ele merece. Esse menino vai longe. É só dar o apoio e as ferramentas que ele precisa. Josué lamentou: Eu sei que o Márcio é muito inteligente, mas infelizmente eu não tenho dinheiro para pagar uma escola particular para ele. E muito menos uma escola de elite como essa que o senhor dá aula. Mas o professor garantiu: Você não vai precisar pagar nada não. Essa escola oferece bolsa de estudos para estudantes como o Márcio. Ele vai precisar passar em uma prova de admissão, mas eu não tenho dúvidas de que isso não será um grande problema para ele não. Se vocês concordarem, eu vou fazer a recomendação e em alguns dias vocês vão receber uma carta confirmando a inscrição dele. Teresa ficou maravilhada. Muito obrigada mesmo do fundo do coração. Nosso filho merece essa oportunidade. Eu tenho certeza que ele não vai desperdiçá-la. E assim foi. Márcio fez a prova e algum tempo depois foi chamado junto aos seus pais para fazer a matrícula, receber os materiais escolares, livros e também conhecer a escola onde iria estudar. Apesar de estarem muito felizes com a nova conquista do filho, os pais de Márcio também estavam muito preocupados. Josué dizia: Eu tenho medo do Márcio não se adaptar. Você viu como os meninos que estudam lá são ricos? Eu não sei se é uma boa ideia o nosso filho ir parar no meio desse povo. Não é o lugar dele. Teresa, sempre mais positiva, afirmava: Ele vai ser feliz lá, Josué. Confia nos planos de Deus. Nosso filho é inteligente. Ele vai conseguir superar todos os desafios. Mas Josué ainda temia. Eu tenho medo que os meninos façam inveja para ele das coisas que a gente não pode dar. Ele vai viver num mundo muito diferente do nosso, Teresa. Márcio, no entanto, demonstrou que tinha uma grande capacidade de se adaptar. O menino era mesmo muito inteligente e rodeado de outros meninos que compartilhavam os mesmos interesses que ele pelos estudos, Márcio logo começou a se tornar bastante popular. Josué não estava de todo errado, já que de vez em quando ele precisava lembrar o filho de que ele não tinha as mesmas condições que os amigos, muito menos para comprar um celular novo ou pagar um plano de internet ilimitado. Pelo menos as roupas do uniforme eram todas iguais, já que até mesmo os sapatos eram padronizados. Márcio fez muitos amigos, mas um deles em especial, Caio. Ele rapidamente se tornou o seu melhor amigo. Eles eram inseparáveis na escola, mas fora dela, um abismo separava os dois. Caio era filho de um dos maiores empresários do país. Certa vez, ele chegou até mesmo a parar a escola, já que ele foi embora de helicóptero, pois iria fazer uma viagem com seu pai. Enquanto isso, Márcio ia para a escola sozinho, de ônibus. Mais de um. Ele trocava no caminho e na volta para casa, descia no ponto final. Caio era muito vigiado pelo pai,
que sabia que o filho era um alvo de bandidos. Por isso, ele sempre ia para a escola com um motorista particular, em um carro blindado. Mas toda quarta-feira, ele ia para casa um pouco mais tarde, por conta das aulas de natação na própria escola. Márcio também ficava para essas aulas. Foi em um desses dias que o impensável aconteceu. Márcio decidiu sair da escola durante esse período para comprar alguma coisa para comer. Ele tinha direito ao almoço no refeitório como todos os alunos, mas nesse dia que eles ficavam até mais tarde, era costume que os outros alunos comprassem alguma coisa extra depois da natação. Os preços no refeitório eram muito mais caros do que na padaria que ficava na esquina. Ele sempre ia até lá para economizar um pouco do dinheiro que ganhava de seus pais. Caio estava todo animado com seu novo iPhone e estava mostrando para Márcio todas as novas funcionalidades. Márcio não queria se atrasar e por isso pediu para o amigo esperar ele voltar para continuar mostrando tudo. Mas Caio não queria esperar e decidiu ir com o amigo até a padaria. Caio entregou o celular para Márcio e também os fones de ouvido para ele experimentar. Márcio se distraiu com a música e não percebeu o carro que se aproximava deles na rua. O carro estacionou do lado deles e um rapaz fingiu pedir informações. Mas o rapaz estava dizendo: Caio? Caio Albuquerque? Márcio, sem conseguir ouvir por conta dos fones, respondeu: Sim, pois não? Posso ajudar? Caio travou ao ver que mais 2 sujeitos saíram do carro e arrastaram Márcio para dentro, saindo em disparada. Caio ainda ficou alguns segundos sem reação, antes de voltar correndo para a escola para pedir ajuda. Márcio havia sido confundido com ele e estava sendo raptado em troca de um resgate milionário. Márcio estava muito assustado e ainda não tinha entendido direito o que tinha acontecido com ele. Um dos bandidos falou: Calma, garoto, calma. A gente não faz mal pra criança, não. É só o seu pai pagar o resgate direitinho que nada vai acontecer com você. O que a gente tá pedindo é dinheiro de troco pro seu pai. Nesse momento, Márcio percebeu que os bandidos pensavam que ele era Caio. Márcio tentou explicar: Meu pai é pobre, eu não sou rico, eu sou bolsista naquela escola. Vocês pegaram o menino errado. Outro bandido falou: Fica quieto, moleque. Fica quieto que é melhor pra você. Se você se comportar, a gente vai trazer um lanche pra você comer. Um lanche dos bons, viu? Agora se ficar reclamando, vai dormir com fome. Você só sai daqui depois que seu pai pagar o resgate. Márcio se sentia sem saída. Seu pai era pobre, ele estava mesmo perdido. Os bandidos ainda acabariam ficando irritados quando descobrissem o erro. Foi quando um deles, o que parecia mais amigável, veio trazer um sanduíche pro menino. Márcio agradeceu e falou: Eu já falei uma vez, eu não sou rico. Os meus pais são pobres, eu moro na periferia. Vocês pegaram o menino errado. O bandido ficou intrigado, porque Márcio falou o nome de um bairro pobre, exatamente onde ficava o cativeiro. O bandido perguntou: Como é que você sabe onde a gente tá, hein? Você tava de capuz? Quem falou pra você? Quem falou pra você onde fica o cativeiro? Márcio, muito esperto, respondeu: Quem disse isso foi você, agora mesmo. Eu só tava falando que é nesse bairro que eu moro. O bandido continuou duvidando. Mora nada. Você não vai conseguir me enganar não, viu, garoto? Você só sabe que é o nome de um bairro pobre. Mas isso não importa. Depois que a gente pegar a grana do resgate, a gente vai sumir daqui. Pode falar à vontade onde ficava o cativeiro, que nunca vão encontrar a gente. Márcio então plantou a semente da dúvida na mente do bandido. Eu pego o ônibus da linha 177A até o centro. De lá, da Praça da República, eu pego o 9357 até o ponto final. E eu ando até minha casa. São só 3 quadras até minha casa. Você acha que eu iria saber disso se eu fosse rico? O bandido saiu do quarto onde Márcio estava, sem falar nada, deixando o garoto em um grande suspense. O bandido voltou depois de alguns minutos, acompanhado do comparsa, e entregou o iPhone para Márcio, dizendo: Você vai ligar pro seu pai e vai falar que você tá bem, mas que tá com medo e que quer ir pra casa logo, hein? Pede pra ele pagar o resgate sem envolver a polícia e tudo vai ficar bem. Eu não vou machucar o filho dele, não. Márcio disse: Esse celular não é meu, era do meu amigo. Ele só tava me mostrando que tinha acabado de ganhar. Meu pai é pobre, moço. Eu já falei, eu não tenho condições de ter um celular desse, imagina. O bandido, que tinha ouvido Márcio falar onde realmente morava, começou a perceber que talvez
eles tivessem cometido esse erro. E ele disse pro comparsa: "E se a gente pegou o moleque errado, hein? Nós vamos fazer o que agora?" Diante do silêncio como resposta do outro bandido, Márcio percebeu que estava mesmo em uma enrascada, em uma sinuca de bico. Ele percebeu que não tinha valor nenhum para os bandidos e, portanto, ele corria um grande perigo. Ele pensou rapidamente e realmente ligou para o pai de seu amigo Caio, no número que estava salvo na agenda. O empresário já estava sabendo da terrível situação e se sentia muito culpado por tudo que Márcio estava passando, apesar de aliviado que o seu filho estava bem e são e salvo com ele. Mas sem o desespero de ter o seu filho em risco, Abílio tinha o pensamento claro e já tinha um plano em mente. Ele estava acompanhado de um delegado responsável pelo caso, só esperando para que o celular de seu filho ligasse e pudesse ser rastreado pelo GPS. Durante a ligação, ele se fingiu de agoniado ao falar com os bandidos e prometeu pagar tudo o que eles pediram. Enquanto aguardavam, os bandidos perceberam pela TV que a história de Márcio era verdadeira. Ele não era filho do rico empresário, e sim um bolsista pobre naquela escola de elite. E foi nesse momento que um barulho de helicóptero começou a rondar a região. Os bandidos não tiveram nem mesmo tempo de soltar Márcio, já que tentaram fugir, sem sucesso, pulando muros de casas vizinhas. Márcio foi libertado pelos policiais um pouco depois, mas a sua vida mudou para sempre naquele dia. Caio contou para o pai como Márcio defendeu e mandou ele correr enquanto os bandidos o arrastavam para o carro. Caio transformou Márcio em um grande herói e Abílio queria recompensar de alguma forma esse amigo tão leal de seu filho. O grande empresário decidiu contratar o pai de Márcio para trabalhar em uma de suas empresas. Josué recebeu treinamento e pôde dar uma vida muito melhor para sua família, que não iria mais morar naquele bairro perigoso, já que Márcio ganhou uma casa própria de presente do empresário agradecido. O menino também passou a viajar com a família, junto com a família do empresário, inclusive de helicóptero e tudo, já que Abílio considerava que Márcio e sua família eram ótimos exemplos para o seu filho, de que honestidade e lealdade não dependem do dinheiro. Márcio também ganhou um iPhone como o de Caio, e os dois seguiram sendo melhores amigos até hoje. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até uma próxima história.